Olá, muito boa noite. Chegando para mais um programa Dormindo com Deus. Programa esse que é da Igreja do Nazareno Ebenezer, com o lema Dormir em Paz, porque aquele que não dorme, esse cuida de você de uma maneira muito especial. Hoje, diretamente aqui de Três Corações, Minas Gerais. Em função da ESA, eu estou aqui até vestido com uma farda especial aqui. A ESA que está aqui, a Escola Especial de Sargentos do Exército. Então, nós estamos juntos aqui, aprendendo um pouquinho sobre a Palavra de Deus nessa noite. Seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe e te guarde e que você possa, em nome do Senhor Jesus, ser tocado por Deus. Quero lembrar que nesse domingo nós já estamos com o nosso culto presencial e você é o nosso convidado para estar conosco. A nossa Escola Bíblica Dominical, a partir das 9 horas, nós estaremos olhando para o livro de Salmo, 10h15 o nosso culto e às 18h30 também o nosso culto. E você não pode ficar de fora, você que já pode, venha participar conosco em o nome do Senhor Jesus. Olha, também vamos olhar para a palavra de Deus nesse instante, no livro de Gálatas. O Senhor falará ao nosso coração no livro de Gálatas, capítulo de número 2, verso de número 20. Gálatas, capítulo de número 2, verso de número 20. Você pode abrir a sua Bíblia aí e vamos aprender com esse pequeno trecho da palavra de Deus que diz assim, Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20 diz, opa, tá aqui, tendo uns probleminhas aqui, mas nós vamos acertar. Diz assim, perdão aí, nós estávamos aqui com a câmera querendo sair do lugar aqui, mas já voltou. Puxei um fiozinho aqui, deu... Mas que bom. Vamos lá. Gálatas capítulo 20, verso de número 2, diz o seguinte. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. De novo, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, verso de número 20. Quando nós olhamos para esse pequeno trecho da palavra de Deus, podemos ver aí a profundidade desse pequeno versículo. Vamos aprender e entender que a vida do salvo em Cristo Jesus é controlada pela vontade de Deus e não pela nossa própria vontade. É o Espírito Santo quem nos dirige. E o que acontece quando somos crucificados com Cristo? O versículo diz assim, já estou crucificado com Cristo. A pergunta é, o que acontece quando eu estou crucificado com Cristo? E eu quero enumerar aqui algumas coisas nessa noite para que nós possamos aprender e viver baseado naquilo que nós estaremos vendo nesse versículo, onde o apóstolo Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. A primeira coisa que acontece conosco quando nós estamos crucificados com Cristo
a velha natureza humana deve morrer. Assim como aquele que era crucificado era uma questão de dias até a sua morte, alguns mais demoravam 3 dias, mas o texto está dizendo assim: já estou crucificado com Cristo. Então, quando nós estamos crucificados com Cristo, a nossa natureza, ou a velha natureza, deve morrer. Quando olhamos para Colossenses capítulo 3, versos de número 5, diz assim, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência ou vil desejo e avareza, que é a idolatria. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas capítulo 5, verso de número 24. Então, a primeira coisa que nós aprendemos que quando somos crucificados é que a nossa velha natureza deve morrer. Esse é um primeiro ponto sobre ser crucificado com Cristo. Passamos a ser novas criaturas, as coisas velhas ficaram para trás e a velha natureza precisa ir a óbito, precisa morrer. Por isso, está dizendo ali, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em Romanos capítulo 14, verso de número 7, diz assim: se vivemos, para Cristo vivemos, e se morremos, para o Senhor Jesus Cristo morremos. Portanto, é justamente isso que o apóstolo está dizendo. Olha, agora, crucificado com Cristo, a nossa velha natureza, ela deve morrer. Segundo, quando nós estamos crucificados com Cristo, em segundo lugar, não podemos mais fazer as nossas vontades, mas é a vontade de Deus que deve ser feita. Quando o apóstolo está dizendo lá que já estou crucificado com Cristo, significa que as vontades do apóstolo Paulo não eram feitas, mas era feita sim a vontade do Senhor Jesus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, há uma busca para fazer a vontade de Deus. Em Romanos, capítulo 8, verso de número 10, diz: e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Romanos 8, verso de número 10. Que grande responsabilidade quando nós morremos para o mundo e agora Cristo habita em nós. E a nossa vontade deixa de ser feita e passa a fazer a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Mas não é fácil. É boa, agradável e perfeita, mas não é fácil. Portanto, quando o apóstolo está dizendo que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e agora a vida que eu vivo na carne, viva pela fé do Filho de Deus, o qual amou e se entregou por mim mesmo. Portanto, o texto aqui nos chama a atenção que esta vida crucificada com Cristo faz morrer a velha natureza,
a nossa vontade não é mais feita, mas é a vontade de Deus, lembrando que somos servos e servo não tem vontade. Quem tem vontade é o Senhor, e nós só obedecemos à vontade de Deus, em nome de Jesus. Mas, em terceiro lugar, quando nós estamos crucificados com Cristo, nós então também abrimos, claro, o nosso coração para a oração, a palavra de Deus e o jejum. Quando olhamos para o verso de número 17 de João 17, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, diz Salmo 119, 11. Portanto, nós encontramos que agora, crucificado com Cristo, nossa vida está voltado para fazer ou para estar olhando e meditando na palavra de Deus, orando e jejuando, crendo que o Senhor é o Deus que controla a nossa vida em todos os detalhes. Por isso que o apóstolo está dizendo, olha, eu estou crucificado com Cristo, já não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A pergunta que não pode ficar de lado nesse momento da mensagem é: você já está crucificado com Cristo? Ou as suas vontades ainda prevalecem? Ou você não fez morrer a velha natureza? Ou não tem prazer nenhum na palavra de Deus, na oração, no jejum, não tem prazer. Significa que ainda não foi crucificado com Cristo. Em quarto lugar, quando o texto fala sobre estar crucificado com Cristo, é que nós somos também justificados em Cristo Jesus, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Portanto, não estamos mais servindo ao pecado. Há um tempo atrás, olhamos na mensagem que o salário do pecado é a morte. E eu lembro que eu desenvolvi alguns pontos dizendo que o pecado pode ser o nosso patrão. Se tem salário, o salário do pecado significa que o pecado pode ser o nosso patrão. Mas aqui diz, já não servimos mais o pecado, ou seja, ele deixou de ser o nosso patrão. Ali, ao falar que já estamos crucificados com Cristo, significa que agora o pecado não é mais o nosso patrão, já não servimos mais o pecado, porque ele está, ou porque aquele que está morto está justificado do pecado. Agora a nossa vida é outra e não vivemos mais justamente no caminho do pecado. Portanto, esse negócio de que a carne é fraca, pastor, ou olha, eu cedi, olha, o texto é claro, está dizendo que quando nós somos crucificados agora, é uma nova etapa na nossa vida. Já não temos mais o patrão chamado pecado, que dá ordens para nós, que manda em nós. E que se tem salário, então ele dá as ordens que quer, não mais. Agora, Cristo é o nosso Senhor. Em quinto lugar, quando o texto está dizendo, olha, já estou crucificado com Cristo, significa que somos vitoriosos em Cristo. Quando olhamos para 1 João, capítulo 5, verso 4 até o verso 5, diz, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? A fé, por si, não vale de nada, se não for firmada na pessoa do nosso Senhor Jesus. E quando nós dizemos que estamos crucificados, já não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim, então nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, porque vencemos um dos nossos inimigos, ou um dos maiores inimigos. Nós passamos a vencer o mundo e vencer a carne, porque estamos crucificados com Cristo. Então, nós temos vitória em nome do Senhor Jesus. Em Romanos 8, 36, 37 diz que somos mais do que vencedores. Olha só o que diz. Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas todas estas coisas, ou melhor, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ainda o verso de número 9 de 1 Coríntios, capítulo 2, fala assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, são a que Deus preparou para os que o amam. Então, quando somos crucificados com Cristo, amamos a Deus de verdade. Veja que eu enumerei aqui pelo menos alguns pontos que muda a nossa vida quando somos crucificados com Cristo. Fazemos morrer a velha natureza, não é mais as nossas vontades, mas é a vontade de Deus. A nossa vida está pronta para ouvir a voz de Deus através da leitura, da oração, do jejum. Somos justificados, somos vitoriosos e amamos a Deus de verdade. Por isso, o texto está nos chamando a atenção quando diz: não vivo mais eu, mas é justamente Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O apóstolo Paulo está falando desta crucificação dele próprio. E agora é uma nova vida com o Senhor. Você já foi crucificado com Cristo? Já é uma nova vida? Você fez morrer a velha natureza ou as suas vontades ainda prevalecem? E ainda toma atitudes como antes de se converter? O texto é muito claro e nos chama para uma vida diferenciada em Cristo Jesus. Completamente diferenciada. Somos mais do que vencedores, não por nós, mas em Cristo Jesus. Que Deus me ajude e que Deus lhe ajude a levar uma vida crucificado com Cristo. Ou já não mais vivendo você, mas Cristo vivendo em mim e vivendo em você, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, que esse pequeno versículo venha fazer a diferença na nossa vida na noite de hoje.
tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a crucificar nós mesmos em Cristo Jesus. Que não venha a ser mais nós, mas Cristo em nós, para louvor, honra e glória do teu santo nome. Tem misericórdia. Precisamos do Senhor na nossa vida. Não deixe, ó Deus, a nossa vontade prevalecer. Não deixe a nossa vida, ó Deus, fazermos como nós queremos, mas que possa ser o Senhor em nós. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos ver aqui as pessoas que estão conosco hoje. Deixa eu dar um alôzinho a essas pessoas. Hoje a Rita está de papaléguas mesmo. Ritinha foi a primeira a chegar aqui. Hoje passou a perna. A Juliana aí em segundo lugar, chegando mais uma vez. Então, um abraço, Rita. Ju, uma boa noite em nome do Senhor Jesus. E Dona Luzia, passei perto de Borda da Mata. Terra aí do seu marido. Quem sabe um dia vamos conhecer uns parentes seu aqui em Borda da Mata. A Patrícia, um abraço, Lovato. A minha tia, falei da senhora ontem, do Salmo 91, que lembro que a senhora recitou na casa da minha mãezinha, na sala. Você se lembra daquela reunião? Você citou o Salmo 91 inteirinho de cor. E eu espero que você ainda lembre esse Salmo 91. A dona Vilma, lá de São Paulo, um abraço. Maria Luísa. Ei, Maria Luísa, um abraço em nome de Jesus. A Luzia, que está aí como a mais jovem vovó. A minha tia lá de Souzas, um abraço também. Dona Cacilda, também lá de São Paulo. A Vilma do São Quirino ali em Campinas. Muito bem. Ô Vilma Dal, você levou uma pata de elefante lá em casa, hein? E a pata tá bonita lá, já plantou a pata de elefante, hein? Muito bem. A Dona Maria Bueno, a nossa boleira especial, que Deus te abençoe em nome de Jesus. A Dona Lurdinha, que Deus te abençoe. Dona Lurdinha, que Deus te abençoe. Muito bem, deixa eu ver quem mais aqui está conosco. Ah, Dona Regina, Deus te abençoe, Dona Regina. Deixa eu ver aqui, se todos os outros já mencionei. Aqui, Dona Regina, Maria Bueno. Muito bem. Ah, ela lembrou aqui, a minha tia está dizendo que lembrou do Salmo 91 que ela recitou. Eu nunca esqueço desse momento que você recitou na sala da casa da minha mãezinha. Mãezinha querida, um beijo, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. E eu espero, tia, que a sua memória esteja ainda bem ativa e lembrando do Salmo 91 todo. Nesses dias nós estamos olhando para a mensagem e ele rendeu aí pelo menos 4 mensagens, 5 mensagens especiais. E ele fecha de uma maneira tão legal que eu nunca tinha parado para pensar, dizendo que sacia-nos com longevidade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do onipotente Deus, tem vida longa. Sacia-nos com longevidade. Que bênção! Esse Deus é maravilhoso. Nós vamos orar nesse instante, lembrando do pastor Marlon, lembrando também do pastor Eduardo. Temos boas notícias que ele está já recuperado, ainda não teve alta, é Covid também. Quero lembrar também do nosso presidente. Eu tenho ouvido tantas coisas na internet que me deixam assim bastante triste. Alguns quase que aplaudindo essa situação toda e falando. Gente, quem põe tira autoridade
de um país, de uma nação, é Deus. E Deus colocou essa autoridade sobre nós, você querendo ou não. E uma das situações que a palavra de Deus nos ensina é que a gente deve orar pelas autoridades. E que o Senhor nos ajude a estarmos orando. Nem sempre a gente concorda com tudo, mas precisamos estar orando e clamando em o nome do Senhor Jesus. E nós vamos lembrar desta autoridade que está sobre nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta hora, ó Deus, quero colocar a vida do Raulino, do Donizete, do pastor Marlon, na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, também da Yolanda, que o Espírito do Senhor possa estar sobre essas vidas. Tem misericórdia. Entra com providência. Ó Deus, em nome de Jesus. Clamamos também, Senhor, pela vida do presidente da República, que o Senhor possa estar sobre ele nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, cubra com a tua graça, com o teu favor e com a tua misericórdia. Dá saúde, Senhor. Abençoa, ó Deus, com longevidade, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos porque cremos no poder do Senhor. Também oramos, ó Deus, nesse instante, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, que o Senhor venha com a tua mão poderosa sobre os médicos, enfermeiros, os atendentes, aqueles que fazem, ó Deus, o exame de Covid, aqueles que limpam os hospitais, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor dê saúde a eles e a sua família, para louvor, honra e glória do teu santo nome. Senhor, nós suplicamos também pela nação brasileira, que o Senhor entre com providência, de uma maneira muito especial, em nome de Jesus. Dá, ó Deus, uma noite de paz, de tranquilidade. Tira toda a ansiedade, toda a insônia, em nome de Jesus. Traz paz, tranquilidade ao coração de cada um que está ouvindo. Ó Senhor, a tua palavra no Salmo diz que em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus, vem sobre a vida de cada um que está ouvindo. Em teu nome é que eu oro. Amém. E graças a Deus. Vamos lá para a nossa pequena história com o título Vidas Úteis. Hebreus capítulo 13, verso de número 5 e 6 diz assim: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Um pastor evangélico perdeu a visão mais ou menos aos 40 anos de idade. Os seus amigos bem-intencionados procuraram habilmente convencê-lo da impossibilidade de continuar a pregar. O choque que experimentou com tal perda foi grande. Passou meses orando para que o Senhor lhe proporcionasse uma oportunidade de ser útil no serviço, e muito em breve recebeu a resposta. Enquanto orava certa manhã, pareceu ouvir a voz de Deus que lhe dizia: se puderes contentar-se em pregar a uma pessoa de cada vez, é possível que ainda possa usar-te. Tal evento foi a inspiração para o começo de um poderoso
e edificante ministério pelo telefone, o qual se tornou uma grande bênção para milhares de pessoas, e especialmente para o pregador cego que se recusou a deixar de trabalhar na obra de Cristo. Deus quer que tenhamos vidas úteis, sem levar em conta os nossos talentos e circunstâncias. Por certo, o Senhor jamais nos abandonará, eis que fortalecerá as nossas debilidades e nos ajudará a vencer e ultrapassar os desfalecimentos que se nos deparam em nossa carreira cristã. Portanto, você pode ser útil para Deus. Deus quer que tenhamos vidas úteis, sem levar em conta os nossos talentos e circunstâncias, em nome do Senhor Jesus. Deus quer usar você, pode ter certeza disso. Recebo aqui um último pedido de oração da Monique. A Dalcinha já tinha me passado, pela vida do Denis, que está internado com Covid na UTI. Vamos orar mais uma vez e clamar? Você coloque na sua lista de oração, em nome de Jesus. Senhor, nesta hora, suplicamos pela vida do Denis. Tem misericórdia. Entra, Senhor, com a tua graça, o teu favor. Estende a sua misericórdia, que o Denis possa conhecer de perto o Senhor. Que ele possa dizer, quando tudo isso passar, como Jó, antes conhecia de ouvir falar, mas agora conheço de contigo andar. Que o Donizete, a Yolanda, que, ó Deus, Raulino também possam dizer isto. Em nome de Jesus, tem compaixão, estende as suas mãos para louvor, honra e glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, te dê uma noite de paz e de descanso para louvor, honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. E até amanhã, se Deus assim permitir, diretamente das Minas Gerais. Uai, trem bom sou. Até mais.